Canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Você já ouviu falar da mulher encurvada, que foi curada por Jesus no sábado, dentro da sinagoga? Uma mulher esquecida pela sociedade, mas lembrada por Deus. No vídeo de hoje, aqui no Ecoando Virtudes Bíblicas, você vai conhecer a história de uma mulher que, mesmo vivendo oprimida por 18 anos, manteve sua fé viva e foi surpreendida pelo toque libertador de Cristo. Curta, comente, compartilhe com alguém que precisa se endireitar em fé. E inscreva-se no canal, para continuar ecoando as virtudes eternas da Palavra de Deus. Introdução entre elas, destaca-se a narrativa breve, mas poderosa, da mulher encurvada, registrada em Lucas 13:17. Uma história que atravessa os séculos, ecoando esperança para todos os que vivem oprimidos física, emocional ou espiritualmente. A Bíblia está repleta de histórias de milagres que revelam o coração compassivo de Jesus. Esta mulher, cujo nome não conhecemos, vivia curvada, incapaz de se endireitar. Sua postura física refletia uma condição espiritual. Ela estava presa por um espírito de enfermidade há 18 anos. No entanto, mesmo em sua limitação, ela frequentava a sinagoga, e foi ali que encontrou o olhar daquele que realmente vê, Jesus. Ao vê-la, interrompe seu ensino, chama menos-a pelo meio da multidão e declara sua libertação diante de todos. Mas o mestre respondeu com autoridade, e não convinha soltar desta prisão, em dia de sábado, esta filha de Abraão. Um simples toque e uma palavra bastaram para endireitar o que anos de sofrimento haviam deformado. A mulher encurvada se tornou símbolo de restauração, dignidade e graça. Sua cura não agradou a todos. Os líderes religiosos questionaram o ato de Jesus por ter ocorrido num sábado. Com isso, ele reafirma não só o milagre físico, mas também a identidade espiritual e o valor daquela mulher diante de Deus. Sua identidade, aos olhos dos homens, se reduzia à sua condição. Ela era aquela que vivia curvada, oprimida, esquecida. Por 18 anos, seu corpo vergado parecia carregar o peso do mundo. Nesta narrativa, vamos reconstruir a caminhada da mulher encurvada em 5 capítulos emocionantes. Exploraremos o contexto histórico da época, sua luta diária, o encontro com Jesus e o impacto de sua cura na comunidade e em nossa fé hoje. Em meio às pregações, salmos e orações, talvez ela sonhasse com um dia em que Deus se lembraria dela. Sua postura podia ser encurvada, mas seu coração ainda se inclinava para Deus. A sociedade hebraica daquele tempo via doenças prolongadas como sinal de pecado oculto ou castigo divino. Assim, além de encurvada, ela provavelmente era marginalizada, isolada e julgada injustamente. Prepare-se para mergulhar em uma história que revela que a presença de Jesus é capaz de endireitar tudo aquilo que o tempo, a dor e o inimigo tentaram entortar. No entanto, mesmo com sua limitação, ela frequentava a sinagoga, até que o inesperado aconteceu. E quantos de nós também nos acostumamos com o sofrimento, com as limitações, com os rótulos impostos por outros ou por nós mesmos? O sofrimento de 18 anos não seria ignorado por mais um sábado. A presença de Jesus rompeu com a rotina da opressão. Uma história que nos desafia a crer, mesmo quando já se passaram 18 anos de espera. E o milagre começa exatamente aí, no lugar da fidelidade silenciosa, onde ninguém te vê, mas Deus vê. O peso invisível. Anos de dor e silêncio, mas seus olhos percorreram a congregação e pousaram sobre ela. A mulher encurvada não tinha nome registrado nas Escrituras. Não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Não via o céu. Sua visão estava limitada ao chão. A dor dela ia além da física. A mulher já não apenas andava dobrada, era tratada como alguém inferior, até mesmo impura. Ela não abandonou a fé, ainda que sua dor fosse constante. A vida religiosa no tempo de Jesus era profundamente ligada à lei, e os líderes da sinagoga se preocupavam mais com regras do que com pessoas. Milagres eram tolerados, mas não aos sábados. E ali estava ela, num sábado, talvez sem esperar nada além de mais um dia de silêncio. Jesus estava ensinando. O ambiente era formal, como em todos os sábados. Ele viu mais que a curvatura das costas, viu a curvatura da alma. Ela não clamou, não pediu cura, não implorou, mas Jesus a viu. Muitos poderiam considerá-la invisível, irrelevante, até mesmo esquecida por Deus. Mas aquele dia marcaria uma virada. A mulher que sempre olhou para o chão, ouviria agora a voz que vem do céu. É possível que ela pensasse: já me acostumei com essa dor. São
18 anos assim. Mas quando Jesus entra em cena, não há dor antiga que ele não possa transformar em testemunho novo. A mulher encurvada representa tantos que estão no meio da multidão, sem nome, sem posição, sem forças, mas que continuam buscando a presença de Deus, o chamado no meio da multidão. Quando Jesus vê o invisível, a sinagoga estava cheia, como em todos os sábados. Homens sentados nas primeiras fileiras, mestres da lei atentos, e o povo distribuído conforme os costumes. Essa pequena frase carrega um peso eterno. Jesus viu e chamou. Ele não a ignorou, não passou adiante, não esperou que ela falasse. Tomou a iniciativa. Mas Jesus, que ensinava com autoridade, fez algo inesperado. Ele interrompeu o ensino e chamou a mulher encurvada. Em meio a uma multidão, o olhar dele alcança o invisível, o quebrado, o silencioso. Vendo-a, Jesus chamou-a a si. Em um tempo em que mulheres não eram vistas como protagonistas na vida religiosa, ele rompe a ordem social para mostrar o valor de uma alma. Ela não pediu cura. Talvez já tivesse perdido a esperança. Ele não a trata como um fardo ou uma pecadora, mas com dignidade. E no tempo certo, o Senhor interrompe tudo, só para alcançá-los. Ele não está preso ao protocolo humano. Mas a graça não depende do quanto pedimos. Ela depende da compaixão do Salvador. Jesus vê, antes que clamemos. A obediência é o primeiro passo para o milagre. Ele vê o que os outros não percebem. Ele a chamou, e ela respondeu. O cenário ainda era o mesmo, mas tudo havia mudado. E quem ouve a voz do Mestre, ainda encurvado, já está a caminho da liberdade. Imagine o constrangimento. Ser chamada ao centro, com o corpo deformado, aos olhos de todos. Antes da cura física, Jesus já a libertava da invisibilidade, do desprezo, da marginalização. E então, em um gesto de pura graça e compaixão, ele estendeu a mão, tocou-a e declarou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas o convite de Jesus era maior que a vergonha. Apenas a autoridade da palavra de Jesus e o toque do amor. Uma vida inteira de dor desfeita, em um segundo. Ela deu passos curtos, pesados, mas respondeu. Isso nos ensina que, mesmo em dor, devemos avançar quando Ele nos chama. Ela não é apenas uma encurvada. É uma filha amada. Cada palavra de Jesus é carregada de restauração emocional e espiritual. Jesus a chama mulher, de forma pública e respeitosa. Ao chamá-la, restaura também sua identidade. Aquela mulher deu os primeiros passos em direção a uma mudança definitiva. Não apenas um corpo se endireitou naquele sábado, uma alma foi levantada diante da comunidade. A primeira reação após a cura foi louvor. Aquela mulher não apenas recebeu um milagre, tornou-se um testemunho vivo da glória de Deus. Jesus nos ensina que o dia do Senhor é também o dia da libertação. Deus não quer apenas rituais. Ele quer corações libertos. E ali naquela sinagoga, entre rostos incrédulos e corações impactados, a mulher encurvada se endireitou não só fisicamente, mas espiritualmente. O sábado, símbolo do descanso, se torna o palco da restauração. Essa mulher representa tantos que estão cansados, dobrados pela vida, mas que continuam ouvindo a palavra. E não convinha livrar esta filha de Abraão desta prisão em dia de sábado. A sinagoga era um lugar de ensino, mas Jesus decidiu fazer dela um altar de cura. Para ele, a liturgia era mais importante do que a libertação. Mas Jesus, com firmeza e verdade, respondeu revelando a hipocrisia da religião sem amor. Nesse momento, o céu parou. Ela ainda não havia sido curada, mas algo já acontecia. A libertação começou no chamado. E assim, em meio à multidão, o pastor encontrou uma ovelha ferida. Porque quando Jesus chama, ele já está movendo o impossível. O toque que endireita. Libertação em dia de descanso. A mulher havia se aproximado, ainda curvada. Toda a sinagoga observava o que Jesus faria. Foi nesse instante que o invisível se curou. O corpo que por 18 anos estivera dobrado, agora se erguia diante de todos. Não houve grito, não houve disputa. A mulher que por quase 2 décadas olhou apenas para o chão, agora podia olhar nos olhos das pessoas, ver o céu e adorar de pé. Ela se endireitou imediatamente e glorificava a Deus. A libertação produziu adoração. O silêncio foi substituído por gratidão visível. Esse toque de Jesus vai além do físico. Ele restaura a autoestima, dignidade, posição e voz. Em um ambiente religioso rígido, ela se tornou exemplo da graça que age, apesar das regras humanas. Contudo, nem todos ficaram felizes. O chefe da sinagoga protestou.
afirmando que havia 6 dias para curar, e que no sábado não se deveria fazer tal coisa. Ele os confronta. Hipócrita! No sábado, cada um de vocês não solta da manjedoura o boi ou jumento para dar-lhe de beber? O mestre reivindica o valor daquela mulher, chamando-a de filha de Abraão, ou seja, parte da aliança. Isso revela que a verdadeira adoração inclui compaixão, cura e amor prático. Ela deixou de ser espectadora e se tornou participante. O toque de Jesus fez com que o invisível se levantasse, e com isso, muitos glorificaram a Deus. Confronto na sinagoga. Quando a verdade desmascara a religião, o milagre estava feito. A mulher sorria e glorificava, mas nem todos compartilhavam da mesma alegria. O chefe da sinagoga, em vez de celebrar, censurou a multidão com frieza e legalismo. Em vez de enxergar a libertação daquela mulher como ação de Deus, ele viu como quebra de protocolo. O problema dele não era com o milagre, mas com o fato de ter sido feito no sábado contrariando sua interpretação da lei. Chamou os líderes de hipócritas, expondo a incoerência deles. Para Jesus, a vida humana tem mais valor do que qualquer regra religiosa. Ele não só restaurou o corpo da mulher, restaurou também sua identidade espiritual. Diante do to-dos, ele proclamou: ela faz parte da aliança e tem direito à libertação. O coração religioso, quando endurecido, prefere preservar a tradição do que libertar pessoas. Era como se dissesse: voltem outro dia para ser curados. Mas hoje não. O confronto de Jesus não foi apenas com a sinagoga, mas com o espírito de religiosidade, que sufoca a graça e impede o agir de Deus. Jesus, com sabedoria divina, não silenciou diante da injustiça. A cura daquela mulher causou um abalo espiritual, social e moral. O milagre que mudou sua vida também confrontou estruturas envelhecidas e trouxe luz a corações entenebrecidos. Eles soltavam seus animais no sábado, mas não queriam que uma mulher fosse libertada. O ponto mais forte de sua fala foi quando ele declarou: esta filha de Abraão, essa mulher até então ignorada, se torna agora centro da cena e símbolo da bondade divina. E isso pode acontecer até num sábado se Jesus estiver presente. Ele rompe com as estruturas humanas para exaltar a misericórdia. Muitos dos presentes ficaram envergonhados com a resposta de Jesus. Eles perceberam a dureza de seus próprios corações. A cada passo contava uma história. Aqui está alguém que foi vista, chamada, tocada e curada por Jesus. A vergonha de 18 anos foi substituída por alegria. A opressão foi trocada por louvor. Os religiosos que a ignoravam agora tinham que lidar com o fato de que a graça havia visitado sua casa, sem pedir permissão à tradição. Outros, por sua vez, se alegraram e glorificaram a Deus por todas as coisas gloriosas que estavam acontecendo. Ele não vem apenas para salvar almas, mas para levantar vidas por inteiro: corpo, mente, alma, identidade. A mulher encurvada se levantou para nunca mais se calar. Não termina no momento da cura. Ele se espalha, transforma a forma como o mundo te enxerga, impacta sua família, sua comunidade, sua fé. A mensagem do Mestre era clara. O reino de Deus não está preso ao calendário religioso, nem aos muros de uma sinagoga. O reino manifesta libertação, dignidade e restauração onde houver fé. Por 18 anos ela viveu dobrada pela dor, silenciada pela vergonha e ignorada pelos homens. Mas Deus vê, e quando o olhar do Salvador encontra o coração cansado, o impossível se curva diante dele, e sua história ficou registrada para sempre, como símbolo de fé, perseverança e transformação. Mas em um sábado qualquer, tudo mudou. Jesus a viu, Jesus a chamou, Jesus a tocou, e ela se levantou. Jesus ainda chama, Jesus ainda toca, e ele ainda levanta. A mulher encurvada foi usada por Deus para provocar uma virada no entendimento daquele povo. De alguém que perseverou na dor, não deixou de buscar a Deus, e no tempo certo, foi alcançada pelo toque que endireita. Sua postura agora erguida, ecoava uma verdade silenciosa. Deus ainda levanta os caídos. De encurvada, a testemunha. Quando o milagre ecoa a sinagoga, jamais seria a mesma depois daquele sábado. A mulher encurvada, agora erguida, tornou-se símbolo vivo da ação de Deus entre os humildes. Ela não precisou pregar, gritar ou se exaltar seu corpo curado. Era um sermão visível da compaixão de Cristo. Ela saiu dali, com passos firmes. Ela não era mais a mulher esquecida. Era a mulher lembrada por Deus. Sua vida se tornou uma pregação ambulante. Os vizinhos que antes a olhavam com pena, agora se admiravam. E é assim que o milagre ecoa. Aquela mulher,
antes oprimida por um espírito maligno, agora carregava o espírito do testemunho. Jesus não a curou apenas por compaixão, curou-a para mostrar o que o reino de Deus faz. Quantos hoje vivem espiritualmente encurvados, curvados pela culpa, por traumas, por abandono, por opressões? A história dessa mulher declara: Jesus ainda vê. A mulher encurvada é o retrato da vitória da fé silenciosa, e até hoje sua história ecoa nas páginas da Escritura e nos corações que precisam se levantar. Conclusão: a história da mulher encurvada é um convite à esperança. Essa mulher representa muitos de nós crentes que seguem frequentando a sinagoga, mesmo com feridas não curadas, dores escondidas e esperanças adormecidas. Ela não era uma líder, nem uma mulher famosa, mas foi a escolhida para manifestar o poder de Deus em um ambiente religioso seco. Hoje, se você se sente dobrado pelas circunstâncias, saiba, o mesmo Jesus que a levantou está aqui e pode te endireitar. Sua dor pode ter durado muitos anos, mas um toque dele pode mudar tudo em um instante. Lições de vida cristã mesmo no meio da multidão. Jesus vê o coração que espera em silêncio. 1. Deus vê o que ninguém enxerga. 2. A dor não anula a fé. A mulher, mesmo encurvada, não deixou de ir à casa de Deus. 3. O chamado de Jesus é individual e transformador. Quando ele chama, algo começa a mudar. Ele escolheu o sábado, o dia mais impróprio, para libertar aquela mulher. 4. A compaixão de Cristo vence a religião sem amor. 5. Libertação é mais do que cura física. Jesus restaurou também a dignidade, a identidade e a posição espiritual dela. 6. A adoração nasce do reconhecimento da graça. Sua primeira reação ao milagre foi glorificar a Deus. A mulher encurvada se tornou exemplo eterno de fé e restauração. 7. Milagres confrontam estruturas antigas. O toque de Jesus abalou a rigidez da sinagoga e abriu corações. 8. Seu testemunho pode ecoar além da sua dor. Oração final. Senhor Jesus, te agradecemos porque tu és o Deus que vê os esquecidos, que chama os oprimidos e que toca os que há muito tempo sofrem em silêncio. Assim como fizeste com a mulher encurvada, toca hoje nossas vidas. Endireita o que está torto em nossa alma, em nosso corpo, em nossa fé. Liberta-nos das prisões invisíveis e nos faz andar de pé novamente, para que glorifiquemos o teu nome. Curta o vídeo, comente sua parte favorita, compartilhe com alguém que precisa ser restaurado. E claro, inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para continuar acompanhando histórias que edificam, ensinam e transformam. Que nunca deixemos de crer, mesmo que o tempo pareça longo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter permanecido conosco até aqui. Que essa história te inspire a não desistir da fé, mesmo que o tempo da dor pareça interminável. Se essa mensagem falou ao seu coração, nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.